Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente sempre por intermédio da sua palavra, irmão. Palavra que é poderosa para quebrar os cadeados de corações mais endurecidos que estiverem. Vamos lá, vamos para esse momento, vamos nos reconstruir, irmão. Vamos, sabe, minha irmã, viver o propósito que é capaz de nos trazer uma felicidade plena, viver em abundância. É isso que eu desejo do meu coração para vocês. Vamos lá. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se em 1 Coríntios. Quero ler com vocês o capítulo 4, o verso 1 em diante. Diz assim: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar o mistério de Deus. De um encarregado espera-se que ele seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Da verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso também não prova que eu estou certo. O Senhor é quem avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz os nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então, Deus dará a cada um a devida aprovação. É algo importante algo importante que Paulo está falando aqui sobre a igreja de Coríntios, irmãos, sobre a vida de um servo. Isso aqui acontece muito, principalmente nas igrejas, e traz um ensinamento para nós sobre comportamento. E o nosso comportamento ele sempre deve ser como o de um servo, como quem está servindo ao Senhor, como é para quem estivesse a fim de ganhar almas. Embora haja diferentes tipos de chamados, e ele vai falar sobre isso, o corpo de Cristo, uns são mão, outros são pés, todos são devidamente importantes para Cristo, todos cumprem um propósito, todos cumprem uma função. E a igreja de Coríntios, ela passava por dificuldades. Primeiro, falsos ensinos, irmão. Segundo, ela vivia numa região portuária, tinha bastante influências e se apegava a muitas coisas desse mundo. E Paulo traz essa carta para combater isso. Nesse momento, ele está combatendo algo que é peculiar da Grécia, que é justamente os grandes pregadores, os grandes oradores que tinham. As pessoas falavam em praça pública, ministrando sobre o sentido da vida. Ali era o berço de grandes filósofos. E Paulo está justamente mostrando que importa pregar a Cristo. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Ele fala: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Irmãos, olha, um servo trabalha na simplicidade, é o que Paulo está falando. Ele foi encarregado de ministrar a palavra, ele foi encarregado de explicar os mistérios de Deus, de levar aquilo que alimentaria a alma das pessoas. As pessoas precisam da palavra. O Senhor Jesus vai dizer que em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão um homem viverá, e sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque, irmão, é a nossa alma aonde está a nossa centelha de vida produzida pelo Espírito, e é ali naquele lugar aonde nós conseguimos ânimo, força, coragem para sobreviver tempos difíceis. E o Senhor Jesus disse isso não à toa, irmão, e aqui eles estão vivendo. Agora, as pessoas que são encarregadas dessas partes, normalmente, eu sei, irmão, porque elas são tratadas muitas vezes com estrelismo. E eu quero te falar, irmão, o irmão Alisson quer te falar, eu não sou estrela, eu sou homem sujeito a tropeçar como vocês. Como o Tiago fala que Elias era homem, sujeito às mesmas paixões como nós. Porque no que se refere ao chamado, meu irmão, no reino de Deus, todos são, meu irmão, servos.
O Senhor Jesus trouxe essa categoria. No que se refere ao chamado, no reino de Deus, todos são servos. É o homem que coloca essa questão, pastor, presbítero. Eu ouvi muito isso, irmão, sobre superioridade. Muitas pessoas me incentivaram, falavam: Alisson, você é presbítero, você é superior. Irmão, aquilo entrava no meu coração. Eu nunca sabia, eu até me posicionei religiosamente, confesso para vocês, muitas vezes, porque eu queria ser aceito naquela comunidade. Mas aquilo não batia bem no meu coração, eu nunca quis aquilo, nunca mesmo quis me sentir superior aos outros. Eu tinha um complexo de inferioridade, na verdade, o Senhor precisou tratar, porque muitas vezes eu me senti inferior. Agora, não somos nem superiores nem inferiores, no que se refere a chamado, irmão, que é justamente a função que nós vamos cumprimentar no reino de Deus, meu irmão. Todos são servos. Vamos ver as palavras do mestre. Marcos, capítulo 10, versículo 43 diz o seguinte: porém, entre vocês é diferente. Todo aquele que quiser ser importante deve ser o servo. Todo aquele que quiser ser o primeiro deve ser escravo de todos. Pois até o Filho do Homem não está aqui para ser servido, mas para servir os outros e dar a sua vida, a fim de salvar a muitos. Filho do Homem era como o Senhor Jesus gostaria de se referir. Por quê? Qual que era o cargo dele, irmão? Messias, ungido, o único que teve. Não tem outro Messias. Sabe, nós vemos muitos pastores, vemos muitos apóstolos, vemos muitos presbíteros, vemos muitos presidentes, mas Messias tem só um. E mesmo assim gostava de ser chamado Filho do Homem. Recamanda, rabanda, saia. Então, quando eu vejo esse tipo de atitude, meu irmão, principalmente na liderança, a gente precisa começar a orar. Precisa começar a pedir a Deus primeiro para que conduza as pessoas em arrependimento. E se não houver um conserto, um arrependimento, é necessário, às vezes vai ser necessário até um afastamento. Isso depende de Deus, irmão. É Deus que vai guiar os passos de cada um. Mas ali naquele lugar não tem Deus. Não tem, irmão. Somos servos. Deus trouxe essa categoria. Eu vim para servir. Eu vim para dar a vida, eu vim para resgatar, eu vim para entrar no meio do covil de lobos, eu vim para isso. Se quiser seguir os passos de Jesus, tem a mesma atitude que Cristo Jesus. Ele fala: de um encarregado, espera-se que ele seja fiel. E fidelidade é a qualidade que Deus, meu irmão, procura nos seus. O justo viverá pela fé. Abacuque 2:4, na etimologia da palavra fé, que significa emuná, escrito no hebraico, é a mesma que fidelidade, fé e fidelidade, que é emuné. Emuné, fidelidade, emuná, fé. Então, é se mover pela fé, meu irmão. Quem se move pela fé é fiel, quem se anda no Espírito, quem tem o Espírito de Cristo, não se importa, é necessário que nasça de novo, irmão. Não vai entrar no céu pastora. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, 22, ele fala que muitos vão se apresentar diante dele: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu preguei a palavra, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo e fiz muito outro. E ele fala: eu nem vos conheço, apartai-vos de mim. E quão dolorido vai ser isso. Então, o que vai nos levar até esse lugar de segurança, ao lugar do descanso, é a fidelidade a Deus, irmãos. Sempre será a fidelidade, sempre será como Ele, sabe, nos guia, cada um de nós. E é por isso que a oração é importante, porque só se atinge essa glória através da oração, da intimidade com Deus, irmãos. Em jejuns, em várias situações. Olha o que o próprio Senhor Jesus, através da parábola do servo fiel e o infiel, relata em Lucas 12, 42. Vou ler sobre o fiel, logicamente, apenas. E o Senhor respondeu: estou falando a qualquer homem fiel e ajuizado, cujo patrão lhe dá a responsabilidade de alimentar os outros. E nós estamos aqui compartilhando o pão. Se o patrão voltar e verificar que ele fez um bom trabalho, haverá uma recompensa. Seu patrão o encarregará de todos os seus bens. E a recompensa para profetas, irmãos, é 100 vezes mais para aqueles que deixaram seguir Jesus. Ele mesmo falou: 100 vezes mais família, 100 vezes mais propriedades, 100 vezes ainda nesse reino. Essa é a recompensa, é o que a palavra dele fala.
E eu prego isso corajosamente porque sei, irmão, que está escrito. E o que está escrito não pode ser alterado. No versículo 3 ele vai falar o seguinte: quando a mim pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Como é profundo isso, não é verdade, irmão? Como nós precisamos escutar isso nos últimos tempos. Não importa o que os outros pensam. E os outros, irmãos, é a partir de nós. E na verdade o que ele está falando é que não importa nem como nós pensamos de nós mesmos. Não importa, irmão. Não importa. Não importa. Não importa o que nós pensamos, não importa o que os outros pensam, não importa o que o resto do mundo pensa, irmão. Então é que o mundo se exploda? Não, não é isso, irmão. Nós servimos a Cristo servindo a pessoas. As pessoas têm uma leve tendência a ser 880. E Deus nos deu o espírito de equilíbrio, irmão. Equilibrado. Nós devemos ter consciência, se afastar de quem está fazendo. Irmão, devemos andar no espírito, na direção do espírito. Não importa mesmo, sabe? Quem é que está dando o veredito sobre aquilo que nós estamos fazendo. Irmão, eu quero te falar, meu irmão, eu quero te falar, minha irmã, que se Deus for com você, se Deus estiver do lado do seu propósito, ninguém pode impedir, ninguém pode. Jó 42, versículo 2, eu bem sei que nenhum dos teus planos se frustrarão, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos serão frustrados. Os planos de Deus não, irmão. Quais são frustrados? O meu, o seu e o de todos os outros que estão à sua volta. Esses planos, eles podem ser frustrados, irmãos. E serão, acredite. O que vai acontecer é que os planos de Deus, os propósitos, os desígnios eternos de Deus vão se cumprir. Seja para perdição ou seja para salvação. Ele tem esses dois propósitos. Nós precisamos lembrar, não pode se excluir a ideia de salvação sem pregar a condenação. E tudo isso está em Cristo Jesus, em obedecer, em guardar os seus mandamentos. Então não importa, irmão, não importa, ninguém pode nos salvar, ninguém, só Ele. Então Paulo fala para a igreja da Galácia, que passava justamente por isso. Os judaizantes pregavam viver pela lei. Em Gálatas 1:10 ele vai dizer: vejam que não estou procurando agradar a homens, estou procurando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não poderia ser servo de Cristo. Então o nosso foco, o nosso olhar sempre deve estar em Cristo, irmão. Nem a nós mesmos nós devemos agradar, nem a nós mesmos. E na verdade tomar a cruz fala de negar a si mesmo. Olha, eu quero partir porque ele fala no versículo 4: minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem avaliará e decidirá. E para mim, esse é o ponto mais forte da pregação. A minha consciência está limpa. Ele está falando assim, ó: eu estou fazendo tudo que eu penso ser certo. Eu estou agindo em conformidade com o meu chamado. Eu estou caminhando por onde eu creio que o Senhor me propôs. E o que ele está falando é que nem mesmo a consciência limpa, irmão, pode dizer se nós estamos no caminho certo. Nem mesmo a consciência limpa. Vamos repetir esse versículo? Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem avaliará. Olha os verbos. E decidirá. Avaliação e decidir. Se eu não me engano, é Provérbios 21:19. A palavra fala que o homem, no coração do homem, ele traça os seus planos, mas o Senhor pesa o seu espírito. Ou seja, irmão, o Senhor que vai fazer a avaliação, sondagem completa de todas as motivações. Irmãos, nós sabemos que existem homens e mulheres que estão na liderança. E olha, eu, por exemplo, não sou muito chamado para ministrar. Eu vou até de vez em quando, eu vou em algumas igrejas, a gente leva uma palavra. Por quê, irmão? Porque eu sou a favor de pregar a palavra. E isso não quer nem dizer que eu esteja certo, como Paulo está falando. Não. Mas foi a posição que eu assumi, diante daquilo que eu vi que Deus quer de mim. Queria não, Ele quer de mim. E
isso confronta, sabe, lideranças, esse tipo de palavra aqui, sabe, porque tem muitos que são dominadores, tem muitos que se assenhoram dos seus rebanhos, tratam o seu rebanho como seu e não de Deus. Irmão, irmã, se eu não fizer o meu papel correto aqui, ai de mim, porque há uma verdade, embora nós todos sejamos servos, a responsabilidade do cargo de um cargo e de outro é maior. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E aqui nós precisamos tratar de forma diferente. Agora, essa responsabilidade é o que, irmão? Eu preciso dar muito mais amor para vocês. Se vocês baterem na minha cara, eu tenho que ficar quieto. Se vocês me xingarem, baterem a porta na minha cara, eu tenho que ficar como ovelha muda. Essa é a verdade. E é por isso que Satanás muitas vezes influencia pessoas a nos tratar desse jeito. Para quê? E o Senhor permite. Para quê? Para provar o nosso coração. Para saber se nós estamos dispostos a amar. E para saber se, como Jesus, em João 13:1, ele fala que amou os discípulos e amou até o fim. E olha, Pedro negou, irmão, mentiu. João queria fazer cair fogo do céu. Queria fazer sectarismo, separando as pessoas. Ele estava expulsando demônios em seu nome. Fizeram muito e o Senhor pacientemente os dirigiu, irmão. Porque ele fala, vão para todo mundo, preguem o evangelho e façam discípulos. A ordem é fazer discípulos. E fazer discípulos, irmãos, exige paciência e muito amor. Muito amor. Uma pessoa não se convence com força, violência, medo e dominação. Pelo contrário, essas coisas expulsam as pessoas de perto de Jesus. Então não adianta estar com a consciência limpa, pensando que por fazer tudo certo, por seguir a lei de Cristo, não, ele vai trazer avaliação, irmão. E somente, somente ele que vai trazer essa questão. Por isso ele fala justamente em Lucas. Eu quero ler com vocês agora. Eu quero voltar no Evangelho de Lucas, irmão. Lucas capítulo 9, aqui é a grande questão, aqui é a chave, já ministrei várias vezes esse texto com vocês. Lucas capítulo 9, do versículo 46 ao 48, ele diz: ora, surgiu entre eles uma discussão sobre qual deles seria maior. Entre quem, meu irmão? Os discípulos. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, pôs uma criancinha em pé do seu lado, pegou o pequenininho, dizendo-lhes: quem recebe essa criança em meu nome, está recebendo a mim. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, fazendo a ligação entre ele e o Pai. O seu cuidado pelos outros é a medida da grandeza de vocês. Agora apertou, né? Fomos todos chamados para cuidar um dos outros, irmãos. Fomos todos chamados para amar. O amor é a lei a partir de agora. E eu quero partir para o final, porque o versículo 5 é o desfecho dessa conversa. E ele fala: portanto, não julgue ninguém antes do tempo, irmão. E o julgamento aqui nós precisamos avaliar. Nós precisamos julgar segundo a justiça reta o comportamento das outras pessoas. Irmão, para quê? Para saber se é ímpio ou para saber se é justo. Por exemplo, eu vou me casar. Que comunhão há, meu irmão, entre luz e trevas? Que comunhão há entre o crente e o não crente? É o que Paulo fala. Então eu preciso julgar. Mas eu não posso julgar no sentido de condenação, no sentido de falar que a pessoa vai para o inferno. O que aconteceu no caso de João 8, os fariseus querendo apedrejar a mulher, porque ela cometeu adultério. E Jesus fala: quem não tiver primeiro pecado, que atire a primeira pedra. Então, nós não podemos, irmão. Somente o Senhor conhece os corações por completo. Somente o Senhor, irmão. Em Mateus 7, versículo 1 fala: não julguem para não serem julgados, porque a medida que vocês adotarem será a medida que serão adotadas. E aí ele dá aquela ideia do cisco do olho, irmão. Vai primeiro e remove a trave do teu olho antes de remover o cisco do olho do irmão. O que ele está falando, irmão? Que nós devemos nos concentrar em nós. E qual que é a condição para mim ter uma condição de ensinar o meu irmão como remover o cisco do olho dele? É saber que tem uma trave no meu olho? Não, irmão, não é saber que eu sou pecador, não, é removê-la, é tirar primeiro, é ser liberto, é andar, sabe, em santidade. Essa é a condição. Não dá para falar para alguém, irmão, sendo que ainda eu, sabe, escondo algumas coisas.
debaixo do cobertor. E aí é onde o Senhor Jesus vai entrar, porque ele fala assim, ó, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz aos nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Irmão, aqui aperta. Aqui entra no estreito. Por quê, irmão? As revelações atingirão o âmbito do pensamento. Deus não vai revelar só as nossas obras, o que nós fizemos em oculto, não. Deus vai revelar, irmão. Deus vai revelar o que nós fizemos, o que nós pensamos a respeito das pessoas. Isso é muito sério, isso vai acontecer. Fala-se muito de um juízo no telão, no juízo final. Irmão, essa é uma verdade. E eu, como pregador, preciso passar a verdade de Cristo, tudo que Ele falou, conforme será, para que nós venhamos a tomar as nossas decisões de maneira mais acertada. As revelações, elas atingirão o âmbito do pensamento, tudo que nós pensamos, tudo que nós produzimos, e é por isso que Paulo vem falar que nós devemos transformar a nossa maneira de pensar. Agora em Lucas 12:2 fala que não há nada escondido que não venha a ser descoberto, e não há nada, ou que está oculto que não venha a ser conhecido. Nada. E aqui vai a nada mesmo. E eu quero terminar porque ele fala, então Deus dá para cada um a devida aprovação. Aprovação aqui quer dizer, irmão, que nem sempre é a aprovação das coisas certas, terá a aprovação das coisas erradas também. Por quê, irmão? Eu gosto de uma frase de Thomas Watson. Ele fala assim, ó, é bom que nós, é bom desmascararmos os nossos pecados antes que eles venham a nos desmascarar. Eu quero repetir, é bom nós desmascararmos o nosso pecado antes que ele venha a nos desmascarar. Nós sabemos que quem esconde pecado e não confessa não prospera. E mais do que isso, tem um problema muito sério, porque a recompensa vem de Deus, irmão. Se Deus hoje voltasse, o Paulo está falando de uma iminente volta, ó, antes que o Senhor volte, está nesse versículo, antes que o Senhor volte. E o Senhor, nós sabemos que Ele volta de tempos em tempos, Ele passa. O Brasil anda vivendo um tempo profético, irmão. A coisa não está fácil aí para ninguém. Nós cristãos precisamos estar na posição correta. Para quê? Para receber a recompensa da bênção. Porque a recompensa vem de Deus, irmão. A recompensa, ela vem de Deus. E Deus tem uma recompensa para cada um de nós. Você sabia que Ele vai dar essa recompensa para cada um dos nossos atos, para cada um dos nossos pensamentos, para cada coisa que nós fizemos, para cada pecado confessado, para cada coisa. Para quem confessou, irmão, já recebeu a recompensa. Qual é? O sangue do Cordeiro, que nos purifica de toda injustiça, nos livra de todos os traumas e sentimentos ruins que nos é capaz de fazer vencer. Somente pelo sangue do Cordeiro. O livro de Apocalipse vai falar que é pelo sangue do Cordeiro que os justos venceram. É pelo sangue do Cordeiro, irmão. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então a recompensa vem de Deus. Mas eu quero terminar com Jeremias 17:9, que diz, eu quero só o versículo 10, irmão. Somente o Senhor sabe. Eu quero repetir. Somente o Senhor sabe. Ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem, para dar a cada um a justa recompensa, de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Nós, porém, meu irmão, seguimos pregando Jesus. É pregando Jesus que nós seguimos. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.